Shalom Aleichem, irmãos. Baruch Hashem Yau. Hashem Yau. Hashem Yau, nosso Abba. Yau. Hashem Yud He Vav He. Yau. Hashem Yau. Hashem Yud He Vav Shin Yai. Yausha. Hashem Yausha. Filho de Yau, nosso Pai Celestial. Abba. É isso, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para trazer o Evangelho da Boa Nova. Um estudo, né, irmão, maravilhoso, que nós temos que estar contemplando, nós que estamos estudando. Eu estou agora, igual eu mostrei para os irmãozinhos, né, estou fazendo uma leitura aqui, na Escritura Sagrada Etíope. Eu tinha acabado de ler Enoque, né, e tem Enoque aqui na Bíblia, a coleção de Enoque, é uma coleção, tá? E tinha também feito aqui os estudos aqui dessa Nag Hammadi, né? A Nag Hammadi é uma escritura gnóstica, foi tirada do compêndio bíblico, lá no canão bíblico, pelos bispos, né, Irineu de Lyon, assim como todas as Bíblias apócrifas, né, são centenas e milhares de informações, de pergaminhos escritos pelos nossos irmãos profetas, né, e os apóstolos, e todos esses, quando lá no concílio de Nicéia, né, quando o imperador Constantino faz aquele concílio de Nicéia, aquele compêndio, né, aí do qual ele constitui e elabora uma Bíblia ali, pega ali 60 e tantos livros ali, né? E faz ali um compêndio bíblico, que é uma biblioteca, e designa que é aquilo que seria para todo mundo no mundo, porque estava embaixo do Império de Roma, ter que estudar como religião, porque ali ele cria o cristianismo. Então a religião, o cristianismo, adota aquilo que Constantino decretou, aquilo foi decretado. Então os bispos ali, todos eles assinaram. Inclusive eu estava vendo Eusébio de Cesareia, tem uma carta de Eusébio de Cesareia, que ele manifesta ali a dor que ele sentiu ali, por ter assinado também, né? Mas assinou, né, irmão? Assim como nos finais de tempo agora, aqueles que não tiverem compromisso com o nosso Pai, de morte, eles vão aceitar a marca, irmãos. Você entendeu? E vão viver tranquilamente nesse mundo, cheio de indignações. É isso que eu quero estar passando aqui agora, nesse estudo maravilhoso, para que nós todos abramos os nossos olhos. Abramos os nossos olhos nesses finais de tempos. Então, irmãos, e Aldins é porque nós hoje temos o pleno entendimento do nosso Abba, do nosso Pai Celestial, Yau. Então nós somos herdeiros. Nosso Salvador Yahshua Mashiach nos colocou novamente, nos deu essa honra, esse privilégio de nos colocar novamente como herdeiros. Né? Nós éramos servos, nós estávamos na escravidão do possessor desse mundo, do demiurgo Lúcifer. E o nosso Salvador Yahshua Mashiach veio para esse mundo exatamente para isso, para nos trazer o perdão imerecido, que nós jamais nós iríamos alcançar este perdão, por mais que se faça um ser vivente, carnal, que veio para este mundo aqui, encarnado nesse mundo, conseguiria, se não fosse por amor que o nosso Abba, nosso Pai Celestial tem por nós. Então ele envia o Filho dele, unigênito, nosso Salvador Yahshua Mashiach, para fazer este privilégio de amor por todos nós. Nos perdoou. E logo em seguida, ele passa por aqueles flagelos todos, porque ali ele estava fazendo o quê? Pagando todas as nossas dívidas com Lúcifer, Satanás, irmãos. Muitas pessoas não têm o pleno entendimento qual que foi o sofrimento que ele veio fazer para esse mundo. Então estava predeterminado, já estava no livro, naquele livro que está selado com 7 selos, que ele vai abrir agora nos finais dos tempos, que tudo isso teria que acontecer. Tudo o que foi escrito, predestinado a acontecer, está acontecendo, irmão. Em espírito, tudo já aconteceu. É interessante que a gente saiba, porque vários profetas, a gente lê aqui, né? Enoque, a gente lê, Enoque foi para o futuro, viu como vai ser o fim de tudo. E ele falou assim, escreve, Enoque, para que nossos filhos, quando eles forem estudar você, Enoque, eles vão ler
Quando ele pegar a Bíblia etíope, tem vários livros de Enoque, eles vão ler. Quando ele pegar Nag Hammadi, né, que foi agora, né, em 1948, esses livros que eu estou falando para vocês aqui, que eles foram considerados, esses livros, pergaminhos, foram considerados lá no Concílio de Nicéia, quando eles fizeram o canon bíblico, vários bispos, inclusive judeus junto ali, você entendeu? Que eles não creram que Yahshua Mashiach, nosso Salvador Yahshua Mashiach, é o Salvador. Até hoje eles não creem, eles estão esperando aí um Emanuel, Deus para todos. Eles ainda esperam, quem? Os judeus, irmãos, os judeus, né? Que muitos rabinos aí, hoje eles não falam o nome verdadeiro do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Você entendeu? Aqui, ó, isso aqui é no paleo-hebraico. Isso foi lá na época de Moisés, né? Na época, você entendeu? Que ele escrevia em paleo-hebraico. Esse aqui é o hebraico quadrático, né? Que falam hoje lá em Israel, né? Israel, né? Israel, é isso mesmo, né? Então, irmão, eu quero passar aqui para vocês algo maravilhoso, né? Hoje, irmãos, a gente vê tantos irmãozinhos que diz, né, que já tem aí o conhecimento dos nomes verdadeiros do nosso Salvador Yahshua Mashiach, mas só isso é necessário para a nossa salvação, irmão? Pergunto a você, irmãozinho, que você sabe hoje dos verdadeiros nomes do nosso Abba, do nosso Pai Celestial, Yahweh, né? E do nosso Salvador Yahshua Mashiach, nosso irmão primogênito, aquele que está concluindo o processo salvífico de salvação, de limpeza, de purificação de todos aqueles que serão os vencedores, para que nós estejamos prontos para voltar para a nossa morada, para a nova Yahushalã, né, espiritual. É isso, irmãos. Então, eu quero questionar vocês que sempre nós estamos vendo, irmão, agora nesses finais de tempo, e aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, né, que se ele não abreviasse os tempos, quem? O nosso Salvador Yahshua Mashiach não tivesse agora nesse final do tempo abreviado os tempos todos, até aqueles que estão hoje com pleno conhecimento, que estão escolhidos aqui, eles poderão cair, irmão, na tentação, no engano, no engodo desse pai da mentira que é Lúcifer, Satanás, o demiurgo, Deus desse mundo. Então, irmãos, hoje eu vejo, de vez em quando a gente abre aí, a gente vê alguns irmãozinhos assim envolvidos ainda em política, questionando, né, da direita, da esquerda, do fulano, do beltrano, da minha cidade, de vereador, questionando de religião, religião fulano, religião beltrano, questionando de economia, como que está a situação, como que está isso, como que está aquilo, você entendeu? Da fragilidade da humanidade, você entendeu? Então são vários fatores interessantes que estão aqui dentro deste mundo, que isso se chama ordem mundial, está dentro desta ordem mundial, que ela vai ser agora em 2030, pela programação do sistema babilônico, eles estão aí atuando fervorosamente as religiões para se unificarem. Então hoje a gente vê reuniões lá do Papa, né, o pai de igreja, Papa é o pai da igreja do Vaticano, reunindo aí todos os líderes do islamismo, do judaísmo, né, e do cristianismo, para eles fazerem aqui uma fusão, uma unificação. Então já tem aí algumas reuniões já realizadas, inclusive essa última reunião que teve, parece que foi lá em Zurique, na Suíça, que é ali que está a sede de todas as, né, está lá na Suíça, né, onde tem aquele cerne, né, a partícula de Deus, não de Yahweh. Então, irmãos, queria falar para vocês, né, eles estão aí se reunindo, né, essa semana passada nós vimos aí o Trump, né, fazendo um acordo de paz com todos os países para negociar a paz. Então excluíram ali a ONU, até porque a gente vê que a ONU, né, já está praticamente aí meio que já superada, né? Então eles estão fazendo esses documentos, essas reuniões, né, para compilar esse documento de acordo de paz. Então todos os países estão assinando, tem vários países que já se reuniram
e já se comprometeram a estar juntos ali para assinar esse tratado, esse acordo de paz, inclusive Israel. Tá? E nós vamos ver que vários outros países ali do mundo árabe estão participando, né? Tem o Egito, né? Israel e outros ali do mundo, e aí a gente vê da Europa alguns, né? Uns estão resistentes ainda porque eles não querem desestruturar a ONU, mas a gente vê que do jeito que está indo o caminhar dessa reunião que o Trump está organizando aí, eu acho que muitos deles vão fazer o quê? Uma fusão ali junto com esse tratado que o Trump está colocando e vai colocar para que todos assinem, né? A gente vê a Rússia já se manifestando em participar, você entendeu? E outros países que até então estavam um pouco resistentes já estão cedendo para participar, e aí vai. Então isso já está nas Sagradas Escrituras, nas revelações apocalípticas, que isso tudo iria acontecer, né? A fusão de todas as religiões, unificar uma religião, você entendeu? O acordo de paz, para que depois seja construído lá em Al-Shalom, lá em Israel, o templo que foi destruído no ano 70, né, pelos próprios romanos. Então, nesse acordo de paz, tendo o acordo de paz, o que vai acontecer? Eles vão reconstruir o templo, e é necessário que esse templo seja reconstruído, porque é dentro desse templo que o iníquo, né, o próprio Lúcifer encarnado em um corpo, ninguém sabe que corpo que vai ser, mas está sendo preparado, e eu creio que esse corpo já está no mundo aqui andando, você entendeu? Aí quando chegar o momento propício, o demônio, esse Lúcifer, esse demiurgo, ele aposta dentro desse corpo, dessa pessoa que está no mundo. Uns falam que até pode ser Jared, né? Outros falam que pode ser Macron, tem outros nomes aí. Um desses aí, com certeza, vai ser o cavalo, né? Que esse espírito de Lúcifer vai adentrar dentro dele e ele vai ficar encarnado aqui nesse mundo. Para encarnar aqui nesse mundo, você entendeu? Ele nasce de um útero de uma mulher, porque é só assim, ou ele toma possessão de um corpo, fica com demônios, igual aquele gadareno. Aquele gadareno tinha dentro do corpo dele, daquele cidadão gadareno, tinha uma legião de demônios. Quando o Mashiach pergunta para ele qual é o seu nome, ele falou: meu nome é Legião. Legião é mais de 6.000 soldados, né, de infantaria, então 6.000, você entendeu? Demônios estava dentro de um corpo de uma pessoa. Então, essa pessoa que está sendo preparada agora, seja lá quem for, esse Lúcifer, ele vai apossar, ele vai tomar possessão dentro desse corpo e ele vai manifestar a vontade dele. Aquela pessoa, na realidade, vai ser um cavalo, simplesmente para levar, exteriorizar, falar, você entendeu? O que esse demiurgo Lúcifer tem para falar aqui nesses finais de tempo. E todos nós sabemos, é só ler Apocalipse 13, é só ler Apocalipse, né, ver Daniel, ver outros profetas apocalípticos que disse dos finais dos tempos. Então está tudo escrito nas Sagradas Escrituras. Quando a gente vê lá Apocalipse de Adão, não existe dentro da Bíblia montada lá no Concílio de Nicéia. Não existe o Apocalipse de Adão, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de... Vamos lá. Tá tudo aqui, ó. Tá? Só de Apocalipse, hein, irmão? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Adão, Apocalipse de Abraão, parte 1 da narrativa, parte 2, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Elias, que é a sequência do Apocalipse de Sofonias, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Tomé, Apocalipse de Paulo. Todos esses apocalipses, irmãos, que estão aqui dentro dessa... Isso chama Bíblia Apócrifas. Você entendeu? Apócrifos das Bíblias. Tá? Não é uma coleção. São... Quer ver quantos livros são? Aqui, ó. O terceiro livro, né? Tem mais outro livro aqui. Onde está ele? Tá por aqui, né, irmão? Tá por aqui em cima da mesa aqui. Tem tanto livro aqui. Mas tá bom. Só para vocês terem conhecimento. Isso não existe dentro da Bíblia Jerusalém, que foi montada lá no Concílio de Nicéia, tá? Então tá aqui a Bíblia Jerusalém, a Bíblia João Ferreira de Almeida, a Bíblia King James,
Bíblia Apócrifa, Jorge Cerulho, Bíblia, tem várias Bíblias. Hoje, igual eu falo para os irmãos, hoje eu estudo as Bíblias hebraicas, tá? Que traz o nome, aqui o nome do papai e o nome do Salvador, nosso Salvador. Bíblia hebraica, Torá, né? Aqui, ó, a Torá, tá? E outra Bíblia maravilhosa que está lá, você entendeu? Eu estudo nessas Bíblias hoje que traz o quê? Uma compilação, né? Quando eles fazem do pergaminho, eles fazem a transliteração para o português, ela tem que estar fiel, as informações ali fiéis. Lá no Concílio de Nicéia, quando eles foram montar a Bíblia Católica Apostólica Romana, por isso que o Vaticano tem hoje direitos autorais, cada Bíblia dessa que é no mundo sendo copiada, eles têm direitos autorais, ele tem ali uma verba que vai para eles, né? Uma concessão, porque foram eles que montaram esse chamado biblioteca, tá? Agora, as informações que estão aqui dentro, irmãos, aí é outra coisa. Eles pegaram, você entendeu? Que é o que eles chamam, né? É o que eles chamam. Então, são vários pergaminhos, né? Vários documentos, você entendeu? Que eu vou pegar aqui para vocês aqui, ó. Isso aqui, ó, tem quase 2.000 e tantas páginas. Isso aqui é a história dos hebreus, tá? Flávio Joséfos. Flávio Joséfos, ele escreveu mais de 12 livros, você entendeu? Desses aqui, ó, tá? Aí você vai pegar a história eclesiástica, irmão. História eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Você vai pegar aqui informações fiéis, irmão, dos hebreus, que foram escritos desde Adão. 6.000 anos atrás, praticamente, falta uma semana para terminar os 6 milênios, o 6º milênio, que é o prazo estipulado pelo nosso Pai, Abba, e o nosso Salvador, Yahshua Mashiach, para que toda a humanidade permanecesse aqui na Terra. Que isso chama-se Era Adaânica. Acabou o 6º milênio, irmão. Aí o Mashiach, o nosso Salvador, Yahshua Mashiach, retornará para concluir o projeto salvífico. Aí o que ele vai fazer? Separar o joio do trigo. Mas quando se deu o joio do trigo? O joio do trigo foi lá em Adão e Eva, no início da criação da humanidade. Quando Lúcifer, Satanás, seduziu Eva, colocou uma semente no útero de Eva e semeou aqui no mundo aqui a semente dele, que é joio. Nasceu Caim, e de Caim toda a geração de Caim, que está até hoje aí. É o que a gente vê hoje aí, nesse mundo que jaz na possessão de Lúcifer, Satanás. E a semente do trigo, que é aquela que nasceu de Sete para cá, porque Abel morreu, não deixou semente, então foi de Sete para cá. Então foi semeado ali, no início da humanidade, o trigo, a semente do trigo de Adão e Eva, Sete para cá, e foi semeado a semente de Lúcifer com Eva, Caim, até hoje. Então está aqui, nessa face dessa terra, sendo governada por Deus desse mundo, que é Lúcifer, o demiurgo Lúcifer, e todas as potestades malignas, que são os arcontes malignos. Tá? Então, irmão, só para vocês terem ideia. E aí, o que se faz? Se nós estamos aqui no governo de Lúcifer e Satanás, quem manda nesse mundo aqui é Lúcifer e Satanás. Lúcifer, o próprio Satã, né? O demiurgo desse mundo, Deus desse mundo, Deus desse mundo. Então, todo mundo que fala, Deus, o Deus desse mundo é Deus, o demiurgo, tá? Então eu estou seguindo na Igreja Católica e de Martinho Lutero, foi fundada de Martinho Lutero para cá, lá do protestantismo, né? Depois dos luteranos, nasceram todas as outras protestantes, né? Católicas, evangélicas e etc. Todos eles levam o nome de Deus desse mundo. Porque o nosso papai é da morada celestial, não tem nada a ver com esse mundo. Tanto é que o filho dele, quando passou por aqui, rapidinho passou por aqui, 30 e poucos aninhos que ele teve aqui nesse mundo, ele disse várias vezes, eu não sou desse mundo. E ele disse para nós várias vezes, admoestando todos nós, que nós não somos desse mundo, não se apegue a esse mundo. O tesouro que vocês têm que montar não é neste mundo. Riquezas, bens, prosperidade, tudo que as igrejas sempre colocam para vocês, todo coloca para vocês, nos enganando através de catecismo, de doutrinações, de dogmas, tudo religioso. E a gente fica obcecado, cego, esquece do evangelho
da Boa Nova, do nosso Salvador Yahshua Mashiach, irmão. Esqueceu. Por quê? Porque o próprio Lúcifer, Satanás, fez tudo isso. Essa ordem mundial implantada nesse mundo aqui é a ordem mundial de Lúcifer, Satanás. Então aqui, ó, várias passagens das Sagradas Escrituras, várias, não são uma não, são várias. Então, nós vamos pegar aqui dentro, aqui das Escrituras gnósticas. Eu li, vou contar para vocês, 1, 2, 3, todas, 4, 5, né? 6, aqui outra, né? Vou passar. Isso aqui também é outra Bíblia também, ó. Você entendeu? Isso aqui é a Septuaginta, a primeira, que foi feita antes da Bíblia, antes de nascer Roma. Antes de nascer Roma, o Império Romano, o império que mandava no mundo chamava Império Grego. De quem? Alexandre o Grande. Eles que escreveram a Septuaginta, foi no governo deles, do império deles, escreveram. E aí o que os gregos fizeram? Quando fundiram, quando Roma derruba, o chifre pequeno quando nasce, derruba, você entendeu? Os 4 ventos, 4 generais, porque o Alexandre o Grande morre com 33 anos. E os generais vai tomando conta lá, 4 generais, Ptolomeu, Seleuco, e etc. São 4 generais. O que aconteceu? O chifre pequeno, Roma, foi lá, montou o império dele, derrubou todo mundo e montou o império de Roma, chifre pequeno. E nesse império pequeno que eles constroem em 320, quando o imperador Constantino fez o concílio de Nicéia. É só ler que é o concílio de Nicéia, você entendeu? Depois que nasce o concílio de Nicéia, passa um tempo, eles se racham, a Igreja Católica Apostólica Romana divide, chama o grande cisma, aí nasce a Católica Apostólica de Roma, fica em Roma, onde é o Vaticano, e a outra vai lá em Constantinopla, onde Constantino cria lá em Constantinopla também uma igreja católica ortodoxa. Então a católica já se dividiu, eles quase se mataram todos lá, se mataram para se dividir, tudo por causa de mamon, todo mundo gosta do mamon, riqueza, ouro, tesouro, pérolas, pedras preciosas, né? Você entendeu? Tesouros, bancos do Vaticano, bancos, boiada, fazenda, avião, jato, mansão, isso tudo, né? Isso tudo é mamon, todos eles gostam, todos os pastores, todos os donos de igreja que têm os CNPJs, todos gostam de mamon, irmão, mamon, não é do Salvador não, porque o Salvador falou assim, de graça te dei, de graças dará, de graça eles não fazem nada, todo mundo quer salário, padre quer salário, pastor quer salário, dono de pastor quer fazenda, avião, jato, quer tudo, menos dar alguma coisa de graça para alguém. Só quem faz isso aí é quem ama e quem conhece de fato o nosso Salvador Yahshua Mashiach, porque nós não somos desse mundo. Olha que maravilha, é o entendimento, irmão. Não se apegar às coisas desse mundo, igual esses malucos aí, fazendo cada prédio, você entendeu? Igual ele falou, não ficará pedra sobre pedra. Aquele templo que foi destruído lá, que ele olhou pro sumo sacerdote Anás Caifás trepado lá no alto, todo cheio de filactérios, cheio de coisas, todo. Ele falou assim, filhos de Satanás. Para eles, irmão, filhos de Satanás. Não ficará pedra sobre pedra. No ano 70 tudo ruiu, acabou com tudo, até hoje, você entendeu? Tá todo mundo no mundo aí. Quanto sofrimento sofreu aquele povo escolhido, porque eles não amaram, não aceitaram Yahshua Mashiach. Yahshua Mashiach disse assim, naqueles dias que ele estava andando lá, vivo, encarnado neste mundo, eu vim com o nome do meu pai. Como chama o papai? Yau. É o nome dele aqui, ó. Tô igualzinho, ó. Papai e o filho, eu vim com o nome do meu pai. E Xinguai aqui é Salvador. Papai e o filho, o Salvador. Ninguém me aceitou. E outro virá com outro nome e vocês o adorarão
e ele pregado na cruz, vocês vão idolatrar ele, vão fazer crucifixos de ouro, tudo, ficar idolatrando aquele que o sistema babilônico vai colocar no meu lugar e vocês vão adorar, e o nome dele é Jesus. Antíoco Epifânio colocou: este Jesus é a abominação da desolação, irmãos. Mateus 24:15, leia que o Mashiach falou, se vocês querem saber quem que é que está no meu lugar, que vai ficar no meu lugar até quando eu voltar para restaurar este reino. É a abominação da desolação. E o nome dele? Leia, irmão, leia. Aonde ele falou para ler? Leia em Daniel. Daniel fala sobre a abominação da desolação. Daniel qual? Daniel 8 fala, você entendeu? Daniel 9 fala, Daniel 11 fala, 1 Macabeus 54-64 fala, todos os profetas messiânicos falam da abominação, da desolação, que devia ficar no lugar de Yahshua Mashiach, porque ninguém aceitou o nome dele, ia esconder o nome dele. Jeremias 11:19. Eu era como um manso cordeiro, aquele cordeiro que estava em cima do altar, Antíoco Epifânio, no ano 167, antes de ele nascer. Yahshua tirou o cordeiro de cima do altar e colocou um suíno, um porco. Está lá escrito. E ele matou o porco e aspergiu o sangue do porco em cima do altar e dentro do templo. E falou: é este agora que vocês vão ter que adorar. Isto que vocês vão ter que adorar. Este suíno. Por isso que chama Jesus. Até quando? Um anjo falando para o outro anjo e Daniel ouvindo e escrevendo. O anjo falou assim para o outro ano: isto vai durar 2.300 anos, 2.300 tardes e manhã, 2.300 anos. E aí, quando acabar os 2.300 anos, o Mashiach, Yahshua, o Cordeiro, retornará e ele vai fazer purificação do templo. A purificação, você entendeu? Do reino, restauração do reino que está na mão de Lúcifer, no governo e na possessão de Lúcifer, Satanás. Vocês estão vendo, irmão? Que esses irmãozinhos nossos ainda estão, você entendeu? Ainda com resíduos de doutrinações, dogma, catecismo religiosos, discutindo religião, discutindo política, discutindo jogo de futebol. Ah, mas eu sou Grêmio, cara, eu nasci... Meu irmão, você não está entendendo o que o papai pediu para nós. Desligar do mundo é desligar desse sistema, irmão, implantado aí para nos dividir, nós que hoje temos o pleno entendimento da verdade, irmão. E eu vou aqui em várias passagens da Sagrada Escritura, especialmente no Novo Testamento, você entendeu? Quando o Mashiach veio, você entendeu? Ele trouxe o evangelho da Boa Nova para quê? Para que a gente se preparasse para a nossa purificação, limpeza, estivesse aptos para que quando ele vier, irmão, ele nos recolher, novamente vai nos colocar aqui nos céus. Quem está aqui nos céus? A cidade santa, Yahushalã, não é namorada celestial, na cidade santa. E quando ele restaurar este mundo, purificar isso tudo, esterilizar isso tudo, acabar com tudo isso aqui, restaurar isso tudo, fazer isso tudo novamente, virar o paraíso que era. Aí ele desce e reinará conosco aqui 1000 anos. Ele, o nosso rei Yahshua Mashiach, o leão de Judá. É isso, irmãos. E olha como nós estamos sendo enganados, fomos enganados. E aí muitos irmãozinhos que acham que têm entendimento, mas estão ainda discutindo política. Esse ano de política, está aí um monte de gente envolvida. Quem que vai ser? Irmão, isso tudo faz parte de Lúcifer, Satanás, da ordem mundial, implantada por Lúcifer. Política é a implantação de Lúcifer, Satanás, para dividir o povo. Fala, eu sou PT, eu sou isso, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, e se matam. Um dá facada no outro, entendeu? E os irmãozinhos que eram para serem inteirados só no rei, só em Yahshua Mashiach, esconderam esse nome, cara. Eu nunca vi falar desse nome, Yahshua Mashiach. Quem é Yahshua ungido? Mashiach, ungido. Você entendeu? Quem é? O Messias, o prometido. Yahshua, filho de Yah, criador que está na morada celestial, que fez tudo isso.
Eu só sei de Deus e de Jesus. Sim, irmão, você tem razão. E você, a partir do momento em que você começa a ouvir esse evangelho, o verdadeiro evangelho, que traz os nomes verdadeiros do papai Abba, Yau, este aqui, e Yalcha, esse aqui, esses são os verdadeiros, que estão aqui eles, na Sagrada Escritura hebraica, porque nas outras é Deus e Jesus, todas essas outras aqui, ó. Essa aqui, ó, Cerúlio, Jorge Cerúlio, né? Tá? Essa aqui eu li ela em 2022. Essa aqui foi a primeira que eu tive, João Ferreira de Almeida, veinha. Eu tinha pouco, né? Aqui tem... tá aqui, ó. Eu fico olhando ela aqui. Quantos... King James, do Rei James, você entendeu? O cara falou, não, essa é boa. Não, ele falou, não, essa que é dos pastores é boa. De Jorge Laiaia, aqui, ó. Li ela em 2023, 2024, né? Profética de Tim Laiaia. Aqui, ó. Só os pastores gostam muito dessa aqui, né? Jerusalém. Né? Aí eu fui ler a Torá. Isso aqui é hebraica. Isso aqui é a Torá, irmão. Isso aqui é a lei de Moisés. A Torá, o Pentateuco. 6 livros. Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá. Tá aqui, ó. Tá certo, irmão? Então, ele nos enganou, irmão. Influência de Lúcifer e Satanás. Por quê? Influência dele? Porque ele é o Deus desse mundo, irmão. Ele que está na possessão desse mundo. Tudo que está acontecendo nesse mundo é a influência de Lúcifer e Satanás. Tudo conspirando contra o verdadeiro Abba Pai e o nosso Salvador Yahshua Mashiach. E ele disse que nos finais dos tempos tudo será revelado. Tudo agora, irmão, começa a ser revelado. Vocês vão começar a ouvir. Você entendeu? Quem que é Yahshua? Eles estão achando, achados, isso aqui, ó, isso aqui é um achado arqueológico, 1948, você entendeu? Isso chama escritura de Nag Hammadi, foi achada lá no Egito. O que tem dentro dela de interessante e maravilhoso, irmão? Olha, dentro dela tem, aqui, ó, o Apócrifo de João 2, 1, 3, 1, 4, o Evangelho de Tomé, maravilhoso, irmão, se vocês puderem ler, estudar o Evangelho de Tomé, por que eles tiraram tudo isso, irmão? Porque o Evangelho de Tomé fala assim, nós não precisamos de templos de pedra, porque o próprio Yahweh disse para todos, o próprio papai disse, quando Salomão acabou de construir o templo, ele falou aqui, fiz uma casa para você de ouro, de pedras preciosas, 6 toneladas de ouro, não sei quantas toneladas de prata, não sei quantas pedras preciosas, não sei quantos isso, não sei quanto. Ele falou assim, Salomão, eu criei o cosmo infinito em expansão, eu criei você com a minha mão. Dentro de você, que é o templo que eu criei, eu entro. Então ele entra dentro desses templos, que somos nós vivos. Nós somos o verdadeiro templo, que ele entra. Então ele, quando você lê o Evangelho de Tomé, você vai ver que ele, quando ele fala assim, estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração espiritual, eu entrarei e cearei com você e você ceará comigo e nós sentaremos depois juntos lá no trono junto com o papai. Porque nós se tornamos herdeiros, irmão. Se nós somos herdeiros, nós somos filhos, nós somos irmãos de Yahshua e filhos de Yahweh. Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, hipóstase de Arcontes, que é esses demônios, os anjos caídos. Esses demônios que caíram aí, esses anjos caídos, os nefilins, esses, né? Eles são espíritos aqui, arcontes são espíritos aqui, navegam aqui nesse mundo, nos sugando as nossas energias espirituais sobre a origem do mundo, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui e para onde nós iremos. Vários irmãozinhos que estão dentro da denominação, uns são evolucionistas seguem a evolução humana, né? Através desse científico aí que fala que nós viemos do macaco, outro que nós viemos do ameba, outro talvez nós viemos de um cacho de banana, ou nós nascemos de um pé de chuchu, não sei de onde nós viemos. Mas aqui ele fala que nós morávamos com o nosso pai, nós somos anjos, energia estrela. Mas como você fala isso?
Meu amigo, pega seu celular aí agora, pergunta assim, quantos átomos tem um corpo humano? Nosso corpo, irmão, tem, em média, 7 octilhões de átomos. Você sabe o que é isso? Se conectar com o papai, isso vira uma estrela, irmão. Átomos em fricção, é o sol, é uma estrela, energia, é energia, é energia. E nós somos energia, porém desconectado. Nós estamos hoje na terceira dimensão. Desconectado, nós estamos com um corpo carnal. Quando você olha no seu celular, você pergunta quantas bactérias tem um corpo humano, aí você vai cair de costas, cara, porque você é uma colônia de bactérias, você tem mais de 40 trilhão de bactérias. Então, se eu colocasse uma lupa de aumento aqui, aumentasse aqui 1000 vezes, eu ia olhar para você e ia cair morto, porque você é uma colônia de bactéria, irmão. Nós já nascemos morrendo. Quando o papai desconectou nós da pineal, desse fio de prata, ligado com o cosmo, com o corpo celestial de nós ficamos mortal, irmão, mortal. Tudo por causa de quem? De Lúcifer, isso que eu vou ler agora para vocês aqui, ó, tá? Então, ó, primeiro Apocalipse de Tiago, Apocalipse de Paulo, é o diálogo do Salvador, do nosso Salvador, Eugnosto, o bem-aventurado, o Evangelho dos Egípcios, o livro de Tomé, o Contentor, os Atos de Pedro e dos 12 apóstolos, Apocalipse de Adão, segundo Apocalipse de Tiago, primeiro Apocalipse de Tiago, segundo Apocalipse de Tiago, Atos de Pedro, né? E aí vai, irmão, e aí vai, são vários, olha aqui o índice aqui, são vários documentos que foram tirados e que a gente não tem entendimento, e a gente está discutindo o sexo dos anjos, aí os padres falam, olha filho, você não pode vir ler isso aqui, que isso aqui é apócrifo. O que é apócrifo? Leia o que significa apócrifo. São o quê? São revelações espirituais. E não quer que você fique sabendo. Porque se você ficar sabendo, você fica inteligente demais. E aí você vai... Primeira coisa, quando a pessoa começa a ter um pleno entendimento, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeira coisa que você vai fazer igual eu fiz, sair da igreja. Porque aí você entendeu que aquilo ali é um aprisco de prender gente, de doutrinar gente. Coloca um tapa aqui, para você não ficar olhando dos lados, e coloca um trem aqui, e coloca um negócio aqui, porque eles vão te seguir você. Os padres que falam, através do padre que você vai ganhar a sua salvação, nem eles, cães gulosos. Vocês têm acerto de conta. Eu li aqui, você entendeu? Várias passagens maravilhosas que vocês, pastores, dirigentes de religião, vocês que tomaram as ovelhinhas do verdadeiro pastoreal, aqui, ó, esse é o verdadeiro pastor, e vocês estão pastoreando no lugar dele. Vocês têm conta para acertar, seus padres, pastor, presbíteros, bispos, papa, tudo aí, todo mundo. Todo mundo que dirige gente, que quer dirigir gente, nós estamos trazendo, semeando o evangelho. Nós não estamos querendo que ninguém siga-nos. Não, irmão. Louco. Paulo fala bem, louco. Você entendeu? Não é eu que você, não é Paulo que você tem que seguir, não é isso que vocês têm que seguir Yahshua, irmão. Esse que foi escondido de vocês, entenda quem que é ele, siga Yahshua, irmão, porque ele é o Salvador, irmão. E tem um monte de padre que é like, padre dos like, pastores dos like. Ó, dá um like aí pra mim. Tudo pra monetização. Mamão, filhos de mamão. Já ganha salário, você pede mais do que mendigando o salarinho dos irmãozinhos que ganham salário mínimo, irmão. Outro dia eu vi uma senhora chorando, evangélica, porque o pastor fez lá um apanhado e conseguiu seduzir ela na homilia, porque eles são bons disso. Eles são bons de sedução, de seduzir nas homilias. Eles fazem estudo para isso, você entendeu? Para seduzir. E a pessoa, como está doutrinada, todo dia doutrinada, é igual você pegar um cachorrinho, tem um adestrador de cães. Dos cães gulosos. Os cães gulosos depois se tornam adestradores também. Adestradores de cegos. Começa cego dirigindo cego. E aí ele consegue fazer uma lavagem cerebral em você. E a senhorinha, coitadinha, ganhando aí um salário mínimo. Recebeu o salário dela, ficou sem pagar energia, cortaram a energia dela.
sem comprar o gás, sem comprar a comprinha dela, o remedinho dela, velha, cheia de doença, né? Cheia de gasta aí 600, 700 só de remédio. Pergunta se o padre devolveu, se o pastor devolveu o dinheirinho para ela. Mandou fazer uma vaquinha lá, ó, faz uma vaquinha entre vocês aí, dá, porque esse dinheiro aqui já tem compromisso. O dinheiro que entra na igreja, irmão, todo o dinheiro que entra na igreja, jamais ele volta, ele vai para o Banco do Vaticano. Se for católica, apostólica, romana, vai para o Vaticano. Lá ele tem um banco, chama Banco do Vaticano. Aqui, ó, Banco do Vaticano. A Santa Sé, com um Estado, como um Estado proprietário de imóveis no Brasil, avaliados aí em trilhões, não tira um centavo para reformar a igreja. Não, tem que os irmãozinhos fazer vaquinha, vender rifa, fazer quermesse, aquilo que quando Mashiach chegou lá em El Shalom, no templo, estava lá comercializando cabrito, carneiro, pombinha, comércio, trocando moeda. É isso que ele sabe fazer. Salvação não, irmão, ele sabe fazer isso. Isso é o negócio deles, o nicho deles é para ganhar dinheiro. Quando o Mashiach chegou lá falando, arrependas para que vocês possam ser salvos, vocês não precisam de religião, vocês só precisam crer em mim que sou o Salvador, só isso basta, só isso basta. Eles mandaram matar o cara, falaram, que esse louco aí, cara, vai tirar esse monte de gente, nós aqui. Num dia ele chegou aqui e já batizou 5.000. Nós vamos ficar com o quê? Como que nós vamos comer? Como que nós vamos sustentar? Como que é essa mordomia? Nossa! É isso, irmão. Fica caro. Fica caro para sustentar a igreja, fica caro para sustentar vereador, prefeito, fica caro para sustentar os políticos, você entendeu? Os assessores de político, fica caro para sustentar o sistema maligno, fica caro para sustentar banco, fica caro para sustentar tudo isso que são a máquina implantada por Lúcifer, o pai, o governo desse mundo e todos que estão tirando proveito aí, trabalhando para ele, trabalhando para o sistema. Estão gozando, cara. Tem mordomia, tem bem bom, mas tem acerto de contas. Tem acerto de conta. Porque enganou. E nos engana até hoje, irmão. Então muitos irmãozinhos estão aí ainda. Diz que conhecem Yahshua Mashiach, mas estão discutindo governo, presidente, discutindo futebol com o outro, jogando truco, fazendo tudo. Desliga, irmão, você que se diz Yaldim, desliga do sistema, irmão, se prepara em leituras, vai estudar, irmão, vai ler, e leva, se você entendeu, leva a mensagem, semeia o evangelho para os outros irmãozinhos que estão, quem sabe, o pai toca no coração dele, o pai está tocando, ele está batendo, ó, bato as portas sua, irmão. Se tu abrir o teu coração espiritual, tu é livre, você é livre, tá, irmão? Ele não vai forçar de maneira nenhuma, ele só todo dia ele bate. Agora, Lúcifer tá ali seduzindo você, irmão, prosperidade, irmão, não sai daqui, porque aqui você vai ser salvo. Nunca, irmão, nunca. Nesse mundo, e dentro de religião, dentro de igreja, nunca você vai ser salvo, nunca. Nunca, irmão, nunca. Então aqui, ó, aqui estão as principais referências que sustentam, você entendeu? Estas admoestações que o nosso Salvador Yahshua Mashiach, nosso irmão primogênito, quando esteve aqui neste mundo, encarnado neste mundo, recomendou a todos nós para ouvi-lo, irmão, através deste evangelho que ele nos deixou, dos apóstolos e dos profetas messiânicos, todos eles deixaram, irmãos, escrito nos pergaminhos. É claro que dentro dessas aqui houve várias alterações, trocaram os nomes, tirou o nome de Al, colocou de Deus, tirou o nome de Alche e colocou de Jesus, e esses primeiro, depois Jesus, você entendeu? E várias outras passagens lindas e maravilhosas que eles fermentaram. Por isso que o Mashiach falou assim para os discípulos lá, cuidado com os fermentos dos fariseus, dos saduceus, doutores. Quem que é esses doutores da lei? É os caras que tem a pena na mão, irmão. A pena na mão é o cara que tem a caneta na mão e ele está fazendo o quê? Ele está traduzindo, ele falou assim, ó, Irineu de Leão, o que nós colocamos aqui? Aqui ele está falando que a salvação está dentro de nós. Falou, não, fala que salvação é através de igreja. Se você falar que a salvação, e como que nós vamos
Como que nós vamos trazer esse povo tudo para dentro dos apriscos, das gaiolas, dos laços de passarinheiro? Como que nós vamos prender esse bando de gente lá dentro para depois a gente ficar tosquiando eles e comendo as gordurinhas deles, o salarinho deles? Como? Eles vão entender que o papai está dentro dele, onde ele estiver deitado, dormindo, andando na rua, conversando e tal, ele invoca o papai responde a ele e ele está feliz. Ele invoca o papai está dentro dele, responde a ele e ele não precisa de nós. Apaga isso tudo, coloca assim, que eles precisam de igreja e se não for pela igreja, eles não vão ter salvação. Pronto. E aí você tem que falar isso todo dia, durante 1700 anos, foi isso que essa Bíblia tem, a Bíblia criada lá no Vaticano, 1700 anos. Você acha que ele conseguiu enganar alguém com 1700 anos, irmão? Não, né? Não enganou ninguém não, né? Tá todo mundo seguindo o conselho de Constantino. E de Yauch? Não, nem sei quem que é Yauch. Tem muito irmãozinho que nem sabe. Mas naquele dia, quando ele chegar, muitos de vocês vão dizer assim, em seu nome, mas em seu nome eu fazia isso. Em seu nome ele falou assim, em nome de quem, filho, você estava invocando? Ah, de Jesus. Ah, do suíno, do porco? Não. Eu sou Yahshua Mashiach. Os meus eu conheço pelo nome. Nome, irmão. O nosso Pai e o nosso Salvador nos conhece pelo nome. E nós conhecemos a voz dele. Nós reconhecemos a voz do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Maravilha, irmão. Shalom. É isso, irmão. Então vamos lá, olha só o que ele fala. Em Apocalipse 12:9. Pega a tua Sagrada Escritura aí, irmão. Se você puder depois comprar uma que é tirada dos pergaminhos sagrados, uma de preferência hebraica. Hoje nós temos acesso a isso. Uns tempos atrás nós não tínhamos, mas hoje, graças ao papai que ele falou nos finais do tempo, tudo vai ser aberto e todo mundo vai ter que saber a verdade. E aí a escolha é vocês que vão fazer, porque é vocês que têm que fazer a escolha, vocês são livres e têm o livre-arbítrio. Ah, mas tá gostoso aqui, eu tenho fazenda, eu vou deixar minha fazenda, cara, deixar boiada, deixar meu jato, meu avião, deixar esse dinheiro que eu ganho no banco, juntando minhas moedas, meu tesouro, minhas coisas e tal, eu vou deixar tudo. Ah, mas eu sou um cara bom, eu vou ser salvo, porque na igreja lá fala que todos nós que estamos na católica vai ser salvo. Ei, irmão, família, minha família. Vocês acham que vocês estão sendo enganados? Ou não? Não, né? Não, claro que não. Eu tenho um da minha família aí, casado com uma... Ele é fanático o cassino de Aparecida. Cassino de juntar dinheiro, moedas, milhões e milhões e milhões. Eu vou pedir para ele assim, para quem gosta de ir para Aparecida do Norte, o dia que vocês forem Aparecida, em vez de vocês entrarem lá no cassino, vai na cidade, dá uma volta e fala assim, olha, onde tem uma casa de apoio aqui para nós que somos andarilha, assim, como fala esse povo que vai para lá, né? Um lugar para a gente dormir, descansar sem pagar, porque é tanto dinheiro que eles arrecadam ali, eu acho que eles mantêm alguma coisa assim, para nós que vêm aqui, né, fazer as nossas tal, não tem aí um lugarzinho, não, eles fizeram lá no morro, lá, aqueles hotel, mas quanto que é lá? Não, lá é R$300 para dormir cada um, e a garagem do carro é R$50 para encostar o carro lá, você entendeu? E aí, tudo pago, você vai pro banheiro, paga, você vai cagar, paga, você vai mijar, paga, você vai acender uma velhinha, paga, você vai fazer isso, paga, você vai, paga, tudo é pago, não tem nada. Ah, mas então tá, e isso não tem uma casa assim, um abrigo para nós? Não tem, então nós temos que pagar o hotel, beleza, tá. Mas aqui deve ter um abrigo assim de pessoas velhas, né, igual asilo e tal, bancada pela igreja aí. Não, é a prefeitura e alguns voluntários lá que toca aquilo lá, no Vaticano, a coisa não... Mas esses meninos da rua aí e tal, não tem um lugarzinho para comer? Não tem também, cara. Ou então o que eles têm aí? Não. O que eles têm aí?
cofres, cofre embaixo do terceiro subsolo. Sabe naquela área onde tem um monte de gesso, aquela área que, né? Então, ali tem uma escada, um elevador que desce uns 3 andares ali para baixo. Escutei no cara que estudava lá, para ser padre, e cortaram ele lá porque ele andou fazendo umas perguntas meia indiscreta. Indiscreta, para eles é indiscreto, né? É apócrifo, é heresia. Tira esse cara daqui, esse cara quer saber demais, vai estragar o nosso negócio. Quando as pessoas querem saber de nós, estragam os nossos negócios. Tá certo, irmão? Então vamos lá, ó, vou falar para vocês, Apocalipse 12:9. O enganador mundial. E quem trabalha para ele? Religião, política, tal, para o enganador mundial. Tudo que está implantado nesse mundo, nessa ordem mundial, esse mundo jaz no maligno, então tudo que está nesse mundo trabalha para esse enganador mundial. Não é para o papai, não. Porque se fosse para o papai, estava todo mundo desligado disso, trabalhando para o papai. Então quem está trabalhando nesse mundo aqui, inclusive nós também, eu não vou falar para você, eu também. Mas eu estou no mundo ainda, mas meu espírito não. Eu jamais, hoje, jamais. O cara fala assim, meu mais velhinho, tal, e vai perceber. Não tem problema, irmão, eu já estou com 65 anos. Hoje, há 2 anos atrás, eu me emergi espiritualmente em nome de Yahshua Mashiach. Meu espírito está em Yahshua Mashiach, irmão. Não tem ninguém neste mundo, aqui neste mundo, que me convença de que o que eu estou seguindo hoje aqui é heresia, é apócrifo. Hoje eu entendi, irmão, porque eu tenho vários documentos, pergaminhos achados arqueológicos, as pedras que eles estão achando, isso aqui é pergaminhos, todos eles achados de 5.000 anos, de 4.000 anos, tem o nome do meu pai. Mas quando que nasceu Deus? Deus nasceu lá quando Nimrod fez aquela torre de Babel, aquela confusão que o pai veio lá e desmanchou tudo. Ali nasceu Deus, Nimrod, Semiramis e Tamuz, que é hoje esse Jesus da cruz. O Tamuz é o T da cruz, o Tamuz da cruz, que está pregado Jesus, que é obra da Babilônia. Então, irmão, todos esses documentos, todos esses achados aqui, ó, que eles estão escavando, achados arqueológicos, todos têm o nome do papai, todos eles veem o nome do papai e tem o nome do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Você não vê documentos nenhum, pergaminhos com o nome de Deus e de Jesus, que não seja Zeus e Essos, o suíno, documento da Babilônia, quando Antíoco Epifânio profanou o templo de Israel e colocou dentro do templo o Zeus, o Deus, e depois tirou de cima do altar o cordeiro e colocou um suíno no lugar para ser adorado. E até hoje, igual eu falei para vocês, 2.300 anos ele vai ser adorado. E o papai deu, quando Lúcifer semeou o joio no útero de Eva, a semente de Lúcifer, que é Caim para cá, ele deu 120 jubileus, 6.000 anos, para que tudo se transcorresse de forma física. Porque a espiritual já resolveu. Satanás está aqui livre ainda por um período, até concluir o período que o papai deu para ele. Acabou o período, meu irmão, ele já sabe para onde ele vai. Qual que é o acerto de conta com ele. Ele não tem volta. Nem ele, nem 1/3 dos anjos que caiu com ele. Nós que caímos, depois por falha nossa, por não ter escolhido partido com o papai lá na morada, porque se nós, aquele 1/3 que tomou partido com o papai está lá na morada. 1/3 ficou neutro e 1/3 seguiu Satanás e caiu. Então, esse sistema mundial, Apocalipse 12:9, o enganador mundial, esta é uma passagem direta, é uma demonstração direta que João recebeu do Salvador Yahshua Mashiach. Yahshua Mashiach estava lá na ilha de Patmos, em espírito ele leva ele para cima, para os ares, e lá ele vê, irmão, lá ele vê tudo, lá ele vê o fim dos tempos, lá ele vê tudo, lá ele vê o trono, lá ele vê quando ele pega da mão do papai, você entendeu? Aquele livro selado com 7 selos, ele vê, João vê tudo, irmão, João viu o futuro, viu o fim dos tempos, viu quem vai ser salvo, viu quando o anjo vai entregar para nós
Apocalipse 3, uma pedra branca com o nome dos vencedores, dos vencedores. Não vai nesse papo das igrejas, não, a salvação. Nós que já estamos em Yahshua Mashiach, irmão, escuta só uma coisa maravilhosa. Nós que estamos em Yahshua Mashiach, nosso espírito já está livre. Livre, nós não precisamos mais buscar em padre, igreja, pastor, religião, salvação. Não. E nós sabemos que o nosso corpo, enquanto estiver nesse mundo, foi o que o Paulo falou. Nosso corpo, enquanto estiver nesse mundo, está contaminado. Só que no momento que se ele chegar agora e nós estivermos vivos, ele transforma esse corpo corrupto, que é venenoso, em corpo incorruptível, de glória. O que é? De energia. Nós se transformamos numa energia. Pum! Igual essa luz aqui, ó. Pum! Virou uma estrela. É o que nós éramos antes, irmãos. Então, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Precipitado onde? Da morada celestial. Por que ele foi precipitado lá da morada celestial? Porque ele queria colocar esse reino que é dele hoje aqui nesse mundo, lá na morada celestial. Cheio de prostituição, sacanagem, putaria, ladronagem, corrupção, cheio de religião, cheio de idolatria, cheio de tudo que não presta, doenças, pestilência, tudo. Ele queria colocar esse governo dele lá. Papai falou, aqui não, filho. Vai, desce pro abismo lá, depois eu vou resolver teu problema. Desce, desceu tudo. Só que quando lá em Adão e Eva, o papai preparou isso tudo aqui para trazer nós, Adão e Eva entrou na sedução de Lúcifer, Satanás, no encanto, porque ele é o pai da mentira, e conseguiu seduzir e tomou esse mundo como possessão. Então esse mundo que nós vivemos aqui, na terceira dimensão, está na possessão de Lúcifer, Satanás. Então ele foi precipitado, o dragão antigo da morada celestial, chamado ele hoje de diabo, Satã, demiurgo, que engana todo mundo, irmão, engana todo mundo. Por isso que o próprio Mashiach falou assim, agora nos finais do tempo, mesmo vocês, mesmo nós, que emergimos em Yahshua Mashiach, se ele não tivesse abreviado os tempos, nós estávamos para se perder também, irmão. Por quê? Porque ele é astuto ao extremo, irmão. Mentira é o pai, ele é o pai da mentira, do engano, entendeu? Ele é o terrorista, ele que está destruindo tudo isso aqui que o papai fez com tanto amor, chamado paraíso. E foi precipitado aqui na terra. E os seus anjos, hoje, quem? Quem são esses anjos? São os arcontes, os demônios. Estão com ele, foram lançados com ele, 1/3 dos anjos da morada celestial. E quando a gente vê lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19, o mundo sob o maligno. O mundo está sob o governo desse maligno, irmão. Indica que a humanidade, toda a humanidade, todos que vêm aqui de espírito e nascem do útero de uma mulher e encarnam nesse mundo. Todos que estão vindo para esse mundo, irmão. Todos, desde Adão e Eva. A Eva é mãe de todos. A Eva é a mãe dos filhos da serpente. A Eva é a mãe dos filhos do trigo. E a Eva é a mãe dos filhos do joio. Filhos dos malignos e filhos do papai. Herdeiros do papai. Ah, mas, então, porque eu estou na religião, eu vou para o inferno? Não, irmão, esse negócio de papo de inferno, isso é papo de igreja, de falar, se você sair da igreja, você vai para o inferno, se você sair daqui, você vai para o inferno. Isso é papo dele. Papo deles é isso, para te prender, você começa a colocar medo em você. Primeira coisa que eles fazem, se você não é livre, irmão, se você ainda não ficou livre em Yahshua Mashiach, qualquer coisinha te põe medo. Satanás está aqui, vai te pegar, está cercando você. Por isso que as coisas não estão dando certo. Por quê? Porque você não vem para a igreja rezar. Porque você não está dando dízimo. Porque isso. E aí você, meu irmão, como é cego, bitolado e doutrinado, você não encontrou Mashiach, você está sofrendo na mão desses demônios, tá? Malignos que são donos desse mundo. Então, na possessão dele. Sabemos que somos de Yah. Nós, hoje, sabemos que somos de Yah. Herdeiros. Herdeiro. O que é herdeiro? Filho. E que o mundo inteiro jaz no poder de Satanás. Olha só, irmão. Hoje, nós temos o pleno conhecimento, a plena convicção de que nós somos filhos de Yah. O nosso Salvador Yahshua Mashiach, quando veio para cá, ele trouxe o perdão e ele nos redimiu, irmão. Nós passamos de ser escravos de demônios para ser o quê? Herdeiros do reino.
E se você tiver esse conhecimento, irmão, você não deve nada para Satanás. Satanás não vai te atentar mais porque ele sabe, olha, ele aprendeu, é verdade. O que eu vou enganar ele como? Mas eu vou tentar enganar porque eu sou o pai da mentira. Eu vou ficar seduzindo. Ofereço mulher para ele, dinheiro, ofereço droga, ofereço homossexualidade, ofereço tudo para ele. Uma hora eu pego ele, uma hora eu pego ele, uma hora eu pego ele. É isso que ele faz com nós todo dia nesse mundo. Você levanta com problema para resolver, irmão. Então se você já levanta em Yahshua Mashiach, meu irmão, você já tem teu espírito fechado, teu vaso está cheio, em cheios do espírito do Ruach Kodesh, HaKodesh. Não deixa nada vazio não, que ele coloca a sementinha dele aqui, meu irmão. E a semente de Satanás é cruel, é igual ovo de chupim. Ele derruba o ovo do passarinho e cria o chupim lá dentro. 1 João, capítulo 5, 19. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século, o Zeus, o Deus desse século. Então, irmão, todas as vezes que falam, eles tiraram das Bíblias, por isso que eu falo, tem muitas passagens aqui, muitas passagens dentro das Bíblias aqui, que é só você começar a entender que quando eles colocaram Deus, você tira Deus e fala Yau, e você tira Jesus e fala Yahusha, você vai começar a receber revelações espirituais, irmão. Porque você agora se conecta. Então, todas as vezes que eles falam, eles usam o roteiro do que os profetas escreveram, mas eles tiram Yahweh e colocam Deus. E fala que é Deus. Para Roma é Deus. Para Roma é Deus. Então ele quer contar dentro da história dos hebreus a história de Roma, com Deus e o Jesus de Roma. Mas a verdadeira história que está dentro aqui é de Yahusha, do povo hebreu. Porque eles não têm história para preencher isso aqui, irmão. Eles não têm história para. A história dele é só guerra, prostituição, você entendeu? Malignidade, você entendeu? Doenças, maldade. Então eles não têm história, irmão. A história quem escreveu foi os profetas. E eles tiraram as coisas boas e enxertaram as deles, tiraram os nomes verdadeiros e induziu o nome dele aqui dentro e ficou falando durante todo esse tempo, irmão. 2.300 anos lá de Antíoco Epifânio e 1.700 lá de Constantino, quando criou a religião, o cristianismo, e quando criou essa Bíblia evangélica, Bíblia Católica Apostólica Romana. Depois Martinho Lutero criou, ele protestou essa aqui, falou que tinha heresia, que tinha isso, que tinha aquilo, mas ele criou lá 95 teses e aí nasce a protestante. Essas aqui são protestantes, essa aqui, ó. Essa aqui também. Só que ele, Martinho Lutero, irmão, você entendeu? Isso aqui é protestante. Depois de Martinho Lutero. Copiada dessa, e essa copiada da Septuaginta, e a Septuaginta copiada da onde? Dos pergaminhos dos profetas. Então, o original de tudo, os primeiros que foram escritos de tudo, foram os pergaminhos dos profetas. E por causa dessa história que os hebreus guardaram isso tudo, porque os outros povos se matavam, os hebreus... Por que aqueles outros povos? Não existe mais aqueles impérios, porque aqueles impérios foram se destruindo. O único povo, desde quando o papai separou os hebreus, os israelitas e os judeus, estão até hoje. Estão até hoje. Origem lá de Adão e Eva. Estão até hoje. E os outros? Os outros se acabaram. Não existe mais história, não existe mais legado, não existe. Por isso que eles pegaram as histórias que já estavam prontas, dos profetas, e inventaram que é deles. Tá? Então Constantino falou, vamos contar essa história que é deles, só que não vamos colocar o nome dos nossos Deus. Não de Yau, não. Yau, nós vamos matar esses caras que falam em Yau, nós vamos matando tudo. Começou a perseguir, matou o Mashiach, matou os profetas, matou todos aqueles lá, leva pra arena, leva pros leões comer, mata, decapita, para todo mundo ter medo e não falar mais esse nome não pode ser falado. E os judeus ali, os rabinos, ajudando, né? Ajudando, escondendo os nomes. Até hoje eles escondem, eles não falam os nomes verdadeiros. Fala vários outros nomes, mas não falam os nomes verdadeiros. Yau, Hashem, Yau, Hashem, Yahusha. Não. Eles falam Yehoshua, tudo, menos o verdadeiro. Yau, Yahusha, Hashem, Yau, Hashem, Yahusha. Então 2 Coríntios 4,4 fala assim, o Deus desse século. Todas as Bíblias evangélicas, todas as Bíblias católicas,
trazem o nome de Deus e Jesus. Você vai ver o islamismo, é lá, o judaísmo, os judeus não tem o Yahshua, né? E Yahweh. Lá eles falam Hashem, não fala o nome. Tem medo de falar o nome, né? Ou porque não sabe o nome. Fala, é o nome, mas qual é o nome? Tem 1 milhão de nomes? Deus tem 1 milhão de Deus. Deus da chuva, Deus do sol, Deus do panteão não sei da onde, Deus do panteão babilônico, o Deus do panteão babilônico é esse Deus que usa aqui nas Bíblias hoje, de Martinho Lutero e do imperador Constantino para cá, quando criou a religião, o cristianismo, né? Mas os nossos irmãos é Yahweh, Hashem, Yahweh, Hashem, Yahusha. Então, o Deus desse século fala sobre a cegueira espiritual causada por Satanás. Cegueira espiritual. Nos quais os deuses desse século cegou o entendimento de todos. E todos ficaram incrédulos com o nome verdadeiro. Não acreditam no nome verdadeiro. Por quê? Porque a doutrinação é tão grande em cima, secular, milenar, que as pessoas esqueceram. E que não lhes resplandeça a luz do evangelho verdadeiro de Yahshua Mashiach. Eles estão aí com o evangelho de Jesus Cristo, que é o suíno. Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3. O príncipe das potestades do ar. Descreve aqui o estado de desobediência da humanidade, irmão. Todos nós, antes de conhecer o nosso Salvador Yahshua Mashiach, o nosso Yahweh, dele tocar em nós, porque nós abrimos a porta, ele tocou em nós. Hoje nós temos o pleno entendimento da verdade que nos libertou, mas nós estávamos no engano, na influência do inimigo maligno, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, fazendo... Tinha medo de algumas coisas, irmão, nós tínhamos medo de ir para o inferno, nós tínhamos medo disso, muitas coisas nós deixamos de fazer, porque a gente tinha medo, mas não do verdadeiro. O papai fala assim, não, você pode ser livre, filho, você pode fazer tudo, porém nada que deste mundo lhe convém. Você pode fazer tudo, você pode cheirar, você pode beber, você pode prostituir, você pode virar homossexual, você pode virar LGBT, você pode fazer tudo o que você quiser, roubar, matar, tudo, porém nada que é implantado neste mundo lhe convém. Porque isso tudo é criado pelo maligno, Lúcifer, o Deus desse mundo. Então a verdadeira liberdade, irmão, é quando você sabe que você pode fazer tudo, porém nada do que é deste mundo não nos convém. Liberta-se disso tudo, irmão. Olha, observa. E todas as vezes que a tua carne quiser, você ora, fala, cai por terra, Lúcifer, Satanás, não me engana, eu estou com Mashiach. E faz a tua carne ficar com jejum daquilo, irmão. O jejum não é o jejum de comida. A tua carne gostava de jogar baralho, de jogar truque. Eu gostava de vez em quando. Hoje eu não encontro. Meus amigos falaram, eu falei, não, irmão, hoje eu estou batizado em nome de Yahshua Mashiach. Você entendeu? Eu sei que eu posso fazer, mas eu não posso fazer, porque hoje eu tenho um compromisso com Yahshua Mashiach, com política, jamais, com jogo de futebol, jamais, na religião, jamais. Hoje o meu compromisso é com Yahshua Mashiach, irmão. Hoje eu vou fazer caridade. Isso sim, isso eu estou fazendo, quietinho, não precisa ninguém esparramar. Oh, não. O que ele pediu para a igreja? Nós, que somos igreja, olha para os meus filhos órfãos, olha para os meus doentes, olha para todas as pessoas que estão sofrendo nesse mundo. Vai lá e leva o evangelho para eles, evangeliza eles, para eles terem a oportunidade de serem resgatados, porque são meus filhos também, mas eles são livres. Leva, se eles quiserem ouvir a verdade, eu vou e toco o coração deles. João, apóstolo João, capítulo 8, versículo 44, pai da mentira. Quem? Lúcifer. Nosso Salvador Yahshua Mashiach identifica Satanás como a fonte geradora de todo mal neste mundo, o pai da mentira, o pai da doença, o pai da desgraça, o pai da maldade, o pai do mal, do ódio, da pestilência, de tudo, irmão. De tudo. Aqui o pai das religiões, o pai da política, o pai dos entretenimentos,
de cinema, jogos, tudo que nos engana, que faz tirar o nosso foco do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Ele foi homicida desde o princípio, lá na morada celestial, quando ele falou, eu vou colocar meu reino acima do trono do papai do lado direito aqui. Ou Lúcifer, anjo de luz, era nosso irmão, mas dentro dele nasce esse ódio profundo, e ele é expulso, ele é convidado a sair da morada celestial, expulso para o abismo. Então, desde o princípio, irmão, desde o princípio, ele é homicida. Ele quer destruir todos nós, ele tem ódio de nós, ódio profundo. Ele não permanece na verdade, ele é o oposto, ele é a mentira, porque não há verdade nele. E tudo que ele fala, irmão, é aquilo que a gente vê hoje dentro das políticas. As narrativas se tornam verdade. 1700 falando que é Deus e Jesus, que é Deus e Jesus, se tornou verdade. Mas é ele que implantou tudo isso, pai da mentira. Fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, ele é o pai odiento da mentira. Vocês estão vendo, irmão? Aonde nós estamos metidos, caídos desse mundo? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Enganando e sendo enganados. Então, irmãos, nesse mundo aqui é isso, irmão. É um enganando o outro, é um maledicência do outro. Você entendeu? Um padre montando o time dele, discutindo com o padre do outro lado. Mesmo a religião católica aqui na minha cidade tem duas igrejas, uma do lado de cá da linha e outro lado de lá da linha. Entre eles há um atrito. Um atrito. Eu gosto mais do padre de cá do que do padre de lá, porque o padre de lá é mais novo, o padre de cá é velho, mas não fala aquilo que a gente gosta. Porque as igrejas hoje têm que se adaptar aquilo que a comunidade gosta, porque se ele não falar aquilo que a comunidade gosta, eles mudam. É claro, tem aqui na minha cidade mais de umas 2.000 igrejas, então ele pode escolher qual que é o pastor ou o padre que vai falar aquilo que ele gosta. E geralmente quando o pastor sente que está falando aquilo que ele gosta, ele pede e eles pagam, né? Pagam, porque o padre está falando aquilo que eles gostam. O pastor está falando aquilo que eles gostam. 2 Timóteo 3, 13. Enganando e sendo enganados. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. O disfarce de luz. Olha, irmão, isso aqui é nos finais dos tempos. O disfarce, quem é? Quem é? A fonte geradora universal, celestial do cosmos em expansão? Yahweh. Por isso que quando ele chegou lá em Gênesis 3, ele falou assim, haja luz. É ele. Isso aqui era abismo. E ele falou, haja luz. E ele veio, pum, tudo se fez. As trevas desapareceram. As trevas, os demônios que estavam aqui, Lúcifer e aquele 1/3 daqueles anjos, demônios, os arcanos, esses demônios, os anjos caídos, estavam na treva. Eles gostam disso, de trevas, né? De trevas, né? Então, lá em 2 Coríntios 11, 14, fala assim, ele se disfarça de luz, você entendeu? Reluzente para enganar. Então, o papai não tirou de Lúcifer e desses demônios, irmão, a autoridade dele e o poder que eles têm. Não. Lembra daquelas passagens que nós já temos de estudos, você entendeu? Lá de Jó, nós vamos ver em outras passagens maravilhosas, você entendeu? Que eles têm autoridade, você entendeu? De fazer aparecer coisas, você entendeu? Eles só não podem, assim como o papai sempre disse, você entendeu? Ressuscitar e reviver alguém. Isso só é autoridade do papai. Mas o papai deu autoridade para ele aqui nesse mundo, porque esse mundo jaz no maligno, jaz nele. Então tudo que ele faz aqui, os governos que ele faz aqui, os governos que entram aqui você entendeu? Pode ser de direita ou de esquerda, que seja, tudo faz parte do sistema.
E a gente não sabia, achava que aquele... E aí depois a gente vai aprendendo, depois aí você olha, tudo faz parte do sistema. Atrás dos bastidores, todos eles estão bebendo uísque, comprando avião, ficando rico, milionários, você entendeu? Mas quando eles aparecem um na frente do outro, é uma briga, uma confusão, e dividir os povos, aí separa, 50% é de um, 50% é do outro. Aí chega na cidade igual a nossa, 80% é de um, 10% é do outro. E aí o outro falando, eu vou crescer, eu vou começar a mentir, vou começar a prometer emprego para ele, emprego para aquele, você entendeu? É isso que Satanás quer, promessas dentro de igreja, promessas, promessas e promessas, que é enganos sendo enganados, enganando e sendo enganado. Não vai pensar que o padre aí, você entendeu, ele está enganando, mas está sendo enganado. Acima dele tem uma hierarquia, até chegar em Lúcifer, o pai da mentira, o pai da religião. Porque o pai nosso, Yahweh não criou religião, Yahweh já não criou religião. Se não foi ele que criou religião foi criado por quem? Quem? O Deus desse mundo. Disfarce de luz, aquele que se disfarça do Criador. Então ele colocou o nome de Deus assim, como se todo mundo achasse, não, é o Deus, é ele que vai nos salvar, mas é Deus disfarçado. Ele é um disfarce do verdadeiro, de Alcha e de Al. Tá certo, irmãos? Então, eu entendo que esse estudo de hoje possa abrir a tua mente, irmão, você que ficou até agora. Tem muita gente, muitos irmãozinhos, irmãos, muitos irmãozinhos, que quando passa de 5 minutos, e como que você vai ganhar a salvação, irmão? Como que você vai ganhar a salvação? Eu vou mostrar aqui rapidinho. Eu já mostrei, cansei de mostrar, mas eu vou mostrar em cima da minha mesa aqui, ó. São livros, você entendeu? Que hoje, quando eu comecei a ler, irmão, quando eu comecei a ler alguns desses livros aqui, ó, aqui pra cá, dentro do armário. Então, quando eu comecei a ler esses livros, irmãos, você entendeu? Eu lia duas páginas e já dava um sono desgraçado, porque aí eu comecei a entender que era Satanás que não queria que eu lia, não queria. E eu comecei a lutar, irmão, espiritualmente, é uma luta espiritual. Hoje eu leio 30 páginas hoje, 30 à tarde, 30 de manhã e 30 à tarde. Tá? Então dá 60 páginas. Então um livro de 500 páginas, 2 vezes 6, 12, né? Dá 1.200. 20 dias, 30 dias, você lê aí quase 1.000 páginas. Mas como que eu comecei? Comecei lendo 2, 3 e dormia. Dormia em cima da mesa. Aí Satanás ficava satisfeito. Hoje ele fica com ódio, porque eu consigo ler 30 páginas, 60 páginas, você entendeu? Eu já fiz um treinamento importantíssimo que eu estou preparando ele para entregar para vocês, sem cobrar um centavo, irmão. Esse negócio de que, quando eu fiz um livrinho aqui, então você deposita na minha conta aí, vintão, tá baratinho. Irmão, aquilo que o nosso Abba Celestial falou. Quando tem dinheiro no negócio, não é obra dele. Porque ele falou assim, te dei de graça. E de graça dás. Para curar. Então o cara fala assim, a gente cura, tá? Então, Balaão, vocês conhecem a passagem de Balaão. Balaão era um profeta, mas ele cobrava. Para fazer o que ele fazia, ele cobrava. Então é igual hoje, aí você vai... Hoje tem na igreja fulana, tem o Ministério da Cura lá, vai vir o profeta fulano das quantas, vai vir tal, profeta. Como profeta, irmão? Profeta, o último profeta que veio para essa face dessa terra aqui, encarnado nessa terra aqui, foi João. João, você entendeu? Batista. O próprio Mashiach falou assim, igual João, na face da terra não existe. Só os anjos na morada celestial são maiores do que ele. Aqui na terra, o maior de todos é João. E todos os outros para trás, a gente vai ver. Todos eles, irmão, andavam de pé descalço, pelado, todo marrotado, comia gafanhoto com mel, do jejum, fome. Se não fosse lá as águias, os corvos trazer comida, você entendeu? Morria de fome. Mas o papai está nos cuidando, irmão. Agora, nos finais do tempo, tem gente preparando bunker, tem gente falando assim, olha, nós temos que estocar comida, nós temos que estocar isso, nós temos que estocar aquilo, nós temos que estocar isso. Meu irmão, isso tudo apodrece, meu irmão. Você vai colocar, vai apodrecer. Se você é espírito, irmão, nós estamos falando de verdade, espírito, irmão. Se você não estiver preparado em Yahshua Mashiach, tu vai morrer, irmão. Tu vai ceder para a marca de Lúcifer, Satanás, porque você não está se preparando, irmão. Você ainda está dentro dos enganos, dentro dessas religiões, sendo enganado, irmãos.
Porque ele se faz assim, ele se preparar espiritual. Ele nunca deixou um filho dele. Olha, lá no Egito, quando ele tirou aquele povo do Egito ficou 40 anos, você entendeu? Não trocou sapato, não trocou roupa, não morreu de fome. Morreram por desordem deles, você entendeu? Por malignidade deles. Então quando você vê aquela turma de Coré, que abriu 4.000 pessoas, morreram, e vê quantas pessoas morreram por quê? Por desordem, por desobediência, você entendeu? Ao nosso Pai Celestial. E não é o papai, fala assim, mas o pai que matou. Não! Filho, você é livre para fazer, mas não faça isso. É a mesma coisa que ele fala assim, tá vendo aquela tomada? Aquela tomada tem 11.000 volts. Você entendeu? Tem 180.000 volts. Se você tocar o dedinho lá, você vai se desintegrar. Você entra dentro de uma subestação, tem subestação que descarrega lá, vamos supor, não sei quantos 1.000 volts, um raio, você entendeu? Ninguém não conseguiu medir a potência de uma descarga atmosférica, mas tem descarga atmosférica que quando bate desintegra, forma só o vapor, o vapor de gás, de água, e o corpo desapareceu. Ué, mas cadê o... Ué, espatifou, não, desapareceu, desintegrou, irmão. É isso, irmão. Então, eu vou dizer para vocês que o papai tenha misericórdia de todos nós, irmão. Eu todos os dias, a minha preocupação, eu olho assim, oro para os meus irmãos, para minha esposa, para meus filhos, abrir os olhos, irmãos. Espiritual. Porque não é esses olhos aqui, irmão, esses olhos, mas eu estou vendo. Você não está vendo nada, rapaz. Você está comendo o alimento da Babilônia. Você está comendo o alimento da Babilônia, o alimento da Babilônia. Daniel, quando foi para a Babilônia, você entendeu? Aquele eunuco foi oferecer comida para ele e falou assim, eu não como desse alimento, faz o seguinte, ponha essa comida aqui que eu alimento. Mas essa comida aqui, se o rei, você vai emagrecer, o rei vai me matar. Eu não como alimento da Babilônia. Ah, mas ele vai levar você para covas do leão. Não tem problema, pode levar eu para as covas do leão. Ó, Sadraque e Abednego, vocês têm que ajoelhar aqui pro rei, pro Nabucodonosor, essa estátua de ouro. Não, eu não ajoelho para eles. Eu não ajoelho para esse Deus da Babilônia, para esse Jesus Cristo da Babilônia. Eu não ajoelho para eles mais. Ah, mas eles vão jogar você dentro de uma fornalha, vai acender 7 vezes mais e vai jogar vocês lá dentro, vai torrar vocês lá dentro. Deixa ele fazer isso. É isso, irmão, que nós temos que aprender, irmão. Enquanto ainda nos restam uns dias, poucos dias, para a gente aprender. Meus filhos, meus irmãos, minha esposa, aquelas pessoas que estão ouvindo, isto aqui que eu estou passando para vocês, irmão. Alguns já me tratou, eu fico com pena. Você entendeu? Quando o cara falou, mas esse Hamilton aí tá ficando doido. Eu tenho um amigo meu, advogado, né? Ele é bom advogado, excelente advogado, mas é advogado. Tem acerto de conta, irmãos. O papai tá chegando e ele vai olhar o livro. Você acha que não existe um Ruach Kodesh aqui, vendo todas as nossas ações, ele nos alertando, batendo as portas. Olha, filho, tá chegando. O fim dos tempos espirituais está concluindo. Estou preocupado em ganhar dinheiro, tem 60, 70 anos, estou preocupado em ganhar dinheiro ainda, cara. Eu não consegui ganhar agora, porque agora eu quero comprar um carro novo, tal, quero comprar uma casa boa, quero comprar isso. Eu fiz isso, irmão. Hoje eu desliguei de tudo. Desliguei, irmão. Hoje eu só não estou andando assim, porque às vezes eu tenho pena de algumas coisas assim, falei, cara, deixar essa... Mas daqui uns dias eu vou ter que fazer isso, irmão. Porque vai ter a separação. Está escrito na própria Escritura Sagrada que vai ter um momento agora que dentro da família haverá separação. De pais e filhos, de mulher e marido. Vai ter, irmão. Quem segue Jesus e Deus vai seguir Jesus e Deus. Não vai querer seguir outro não. E quem segue Yahusha vai seguir Yahusha. A porta que segue Jesus e Deus é grande, irmão. É porta de igreja, é grande, é grande, é grande. Ontem um menino falou assim para mim, olha, o padre vai reformar a igreja, ela vai abrir mais a porta. Não, tem que abrir mesmo, abrir. Quanto mais abrir, mais gente entra para dentro. Só que a porta de Yahusha é tão estreitinha, tão pequenininha. E da igreja, da religião, é grande, grande, cabe todo mundo dentro, irmão. Quanto mais gente entrar, melhor, irmão.
Que o papai tenha misericórdia de nós, papai. Abre os olhos dos nossos irmãozinhos. Eu sei que muitos irmãozinhos estão abrindo os olhos. Tem muitos irmãozinhos abrindo os olhos, tem. Eu fico feliz quando eu vejo algumas mensagens, assim, eu olho. Falo assim, olha esse alimento que eu estou aprendendo agora, esse evangelho novo aqui que eu estou pesquisando, eu estou buscando, cara, eu estou feliz, eu estou começando a ficar feliz, você entendeu? Irmão, a melhor coisa da nossa vida, cara, a gente não fica doente, você entendeu? A gente não está triste. Todo dia o Satanás coloca algumas coisas, você já entende que é ele, você fala cai por terra, Lúcifer cai por terra, Demiurgos cai por terra, porque a gente já sabe que é eles, dessas pestilências, dessas malignidades. Tá aí um monte de doença para aparecer, doenças e pestilências e doenças. Nós estamos protegidos em Yahshua Mashiach, irmão. E Yahshua Mashiach, ele já deixou um monte de planta, um monte de raiz, um monte de fruto, um monte de... As pessoas acreditam nas farmácias, nas coisas químicas, mas não acreditam que o papai deixou uma árvore, uma raiz, uma planta, uma folha que cura as bactérias que nós temos dentro do nosso corpo. E nós temos algo espiritual dentro de nós, irmãos, que quando a gente conecta com o nosso Pai, não existe dentro de nós aquilo que suporta a energia espiritual. Que o papai tenha misericórdia de nós, assim seja, em nome de Yahshua Mashiach, assim seja.